Olá pessoal, chegamos agora no terceiro vídeo do tema sexualidade infantil de 0 a 6 anos. Aqui, como prometido, estão os temas mais difíceis desse setor, deste assunto. Espero que gostem, espero que aproveitem, espero que realmente sejam informações úteis na vida de vocês e de todos aqueles que precisam, tá? Curtam, divulguem e eu de coração agradeço a todos vocês a atenção, o cuidado e o apoio. Um abraço para cada um. Bom, vamos entender também a importância da educação sexual. Muitos de vocês podem estar me perguntando assim: puxa vida, não é muita informação? Será que a gente precisa disso tudo mesmo? Eu não tive nada disso e estou aqui inteiro. Só que a gente tem vivido num mundo muito diferente, tá? E as pesquisas têm mostrado que crianças esclarecidas, elas são mais responsáveis. Elas entendem melhor o corpo do coleguinha, da realidade, certo? E elas sendo esclarecidas, elas também conseguem adiar o início da vida sexual, porque não tem mais a curiosidade. Ela entende as vontades do corpo e contextualiza no que pode e que não pode. Quem sabe mais para frente a gente faz um vídeo trabalhando a sexualidade na adolescência, tá bom? Mas é provado que criança esclarecida, ela é mais harmoniosa com o seu corpo, ela é mais harmoniosa no contexto social, ela faz escolhas mais responsáveis, tá? Então, o sexo, a vida sexual, ela consegue segurar um pouco mais para começar. Ela aumenta a afetividade e a confiança. Quando a criança sabe o que é que o corpo está mostrando, ela vai ter uma percepção mais clara do que é afetividade, o quanto ela se posiciona, certo? As crianças retraídas, mais tímidas, o corpo dela está restrito. Então, a educação sexual melhora muito. A criança tem confiança do que ela está sentindo. Conseguem adiar a vida sexual, que eu falei agorinha há pouco, reduz fantasias e ansiedade. Então, o que é uma relação sexual? É uma relação sexual, vocês vão explicar o que é uma relação sexual. O namoro, o respeito, a sensação gostosa de troca de carinho. E isso reduz fantasia, não tem aquela coisa de ficar imaginando um bicho de 7 cabeças, né? E a prevenção à gravidez precoce, isso é importante. E a prevenção contra doenças infecto-contagiosas de contexto venéreo, certo? Bom, agora nós vamos entrar em alguns temas muito difíceis. Essa parte do nosso vídeo, ela é muito rica de informação. Então, eu quero muito que a gente possa explorar isso de uma forma bem definida, bem tranquila. Vamos a esses temas que mexem muitíssimo com a gente. Abuso sexual. Gente, é um tema que está aí, né? Como que a gente passa para a criança a noção de que o sexo não é feito entre adulto e criança? Como que a gente processa essa informação? Também não pode ser, sexo não pode ocorrer entre uma criança mais velha com uma criança de idade inferior. Tudo tem que ser baseado na expressão do amor. Então a gente vai dizer para a criança com toda clareza: seu corpo tem que ser respeitado. Seu pai, sua mãe, quando você era bebê, a gente cuidava de você. Agora você está aprendendo a se cuidar sozinho. Então,
As pessoas não têm direito a mexer no seu corpo sem que você permita e de uma forma que você sinta estranheza. Se você sentir que uma pessoa, um coleguinha, um adulto qualquer, de qualquer jeito, um tio, um adulto, principalmente adulto estranho, ninguém pode colocar a mão no seu corpo. E se isso acontecer, venha contar para a mamãe, venha contar para o papai. Eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo, tá? Não ameace. Nunca fale, se você deixar alguém colocar a mão no seu corpo, você vai se ver comigo depois, pelo amor de Deus. Você impede a criança de ser honesta, de contar para você alguma coisa que está invadindo o mundo dela. E ela estranha sim, pode ser novinha, mas ela estranha, tá? Como percebemos que houve um abuso sexual? Primeiro, uma hiperexcitação. Você percebe que a criança fica agitada, tensa. Sexualmente existe assim, uma masturbação exacerbada, muitas vezes já fora do contexto natural. Ou então ela sente que a presença de uma determinada pessoa deixa ela tensa, esquisita, diferente, né? Pode ocorrer uma apatia generalizada. A criança começa a ficar meio indiferente, meio desligada do mundo. Isso são sinais de que as coisas não estão indo bem. Alguma coisa está acontecendo. Outra coisa é pedir à mãe, pedir ao coleguinha, ao pai, que brinque com ela nos seus órgãos sexuais. Se ela sentiu prazer tendo algum tipo de abuso, e normalmente os abusadores, de alguma forma, fazem a criança sentir prazer naquele momento, estranhe. Porque ela explora o próprio corpo, mas pedir para o outro fazer isso com ela, ela teve algum modelo, tá? Fique atento com isso. Garanta proteção. Garanta que não haverá castigo, em hipótese alguma. A manifestação de carinho entre o pai e a mãe é importante aparecer para a criança. Por exemplo, abraçar o pai, beijar o pai, sabe? Ter manifestação, troca de carinho entre o casal é importante, porque a criança vai entender a diferença de sexo e amor. É por aí que se trata o abuso sexual. Dormir na cama dos pais. Existe uma linha, uma tendência que já foi mais forte, graças a Deus, hoje em dia já amainou, que vem com o rótulo de cama compartilhada, que isso seria saudável para o desenvolvimento da criança. Experiência própria. Já tive casos sérios de dependência psicológica do menino com a mãe ou da menina com o pai, ou tanto faz em relação aos pais, de criança que não consegue ter seu espaço, não consegue dormir sozinha, não consegue ter autonomia, uma baixíssima resistência à frustração. Porque os pais, desde pequeno, colocam a criança na cama do casal, imaginando que isso vai trazer segurança. Não traz segurança. É diferente você chamar a criança para sua cama de manhãzinha para vocês brincarem ali um pouquinho, ou brincarem no finzinho da noite, certo? Rirem um pouco, brincarem um pouco, mas enquanto estão acordados. A cama do casal vira um momento de alegria, sim, mas dormir é dormir. Então, cada um tem que ter seu espaço e é importantíssimo que a criança desenvolva a segurança no espaço dela. Então, se ela chama de noite, vá ao quarto dela, dê atenção, converse, conte uma história, acarinhe, mas de forma alguma leve para a sua cama. A cama do adulto tem que ser entendida que é a cama do papai e da mamãe. Hora de dormir é hora de dormir. Não é ali que vai ter segurança afetiva, estão dormindo. Então é importante que vocês entendam que não é levando a criança para a cama, dormindo no meio do casal,
atrapalhando a vida íntima do casal, porque já no nascimento do filho, normalmente as atenções da mãe viram para o filho, o pai já fica meio de escanteio, demora um tempo para que a vida do casal seja reconstituída. Então, por favor, entendam. Usem sim a cama do casal para transmissão de afeto enquanto acordados, numa brincadeira, num momento gostoso, até de assistir um filme ali na TV. Eu não gosto muito disso, eu acho que a TV deveria ser uma só para instituir a união da família e participarem dos interesses de todos juntos, mas isso é outro assunto. Então, não usem a cama como desculpa de transmissão de afeto. Usem o tempo de qualidade. Divirtam-se, mas na hora de dormir, cada um na sua cama. Sabe-se que a partir dos 3 meses de idade, a criança já pode estar no quartinho dela. Quanto mais o tempo passa, mais difícil será tirar a criança da cama. Mais traumático em todos os sentidos, e já perdemos um tempo importante na autonomia, na resistência à frustração para o desenvolvimento da criança. Atentem para isso, por favor, certo? Nudez na frente da criança. Não há mal nenhum nisso se for natural. Se os pais tiverem a tranquilidade de estarem com a criança na hora de um banho, se trocando, sem qualquer tipo de constrangimento, tá tudo certo. Se houver perca de naturalidade, então é hora de repensar. Vamos pensar nisso. Normalmente, a gente diz que até os 6 anos não há nada que impeça essa comunhão, até porque de 4 a 6 a criança desenvolve curiosidade, então você vai explicar a diferença dos órgãos sexuais, a questão da apresentação de pelos nos adultos. Isso é bom, tá tudo certo, né? Mas depois de uns 6, 7 anos, é importante começar a desenvolver na criança o conceito de intimidade. Tem momentos que a gente quer estar só. E só conosco, só com o nosso corpo. Então, deixar a porta do banheiro aberta quando a casa tem visitas, trocar de roupa na frente de todo mundo. Então, esse conceito de intimidade, de limite da intimidade, tem que ser bem contextualizado e tem que ser apresentado para a criança. Ela não aprende isso sozinha. Masturbação, nós já falamos disso, mas aqui eu vou explicar. De 4 anos até 6 anos, naquela fase fálica que nós falamos, né? É uma fase transacional em que a criança vai aprender, sim, a desenvolver o conhecimento com o seu próprio corpo. Então, vai haver masturbação. Como que a gente lida com isso? Primeiro, permita, tá? Então, vamos supor que você vê seu filho e sua filha deitadinho no sofá, com a mãozinha dentro da cuequinha, dentro da calcinha, se masturbando. Diga para ela que pode sim, é bom, mamãe sabe que é gostoso, só que a gente não faz isso na frente das outras pessoas. E também não podemos fazer muito, senão a gente pode se machucar. Tá bom? Então, entendendo isso, tá tudo certo. Para a criança saber proporcionar, dar proporção ao comportamento que ela está tendo. E que isso não é proibido. Pronto. Aí, explicado isto, você começa a usar de outra estratégia. Toda vez que você vê seu filho se masturbando, tente ocupar as mãozinhas dele com outras coisas. Vem aqui ajudar a mamãe, certo? Uma coisa legal é você dar água, barro, terra para a criança brincar e canalizar essa energia da libido que já está presente em coisas mais, vamos dizer, que continuem sendo prazerosas, mas que não seja na masturbação. Sem que a criança perceba, você a distrai, certo? Bom,
Jogos sexuais infantis. Lá para os seus 5 anos vem as brincadeiras de médico, né? O querer pedir para o coleguinha descer a calcinha para olhar, às vezes querer pôr a mão, certo? Brincadeira de médico é a mais comum, né? Nunca puna. Isso é muito importante. Não se deve punir de jeito nenhum. É uma conotação diferente da do adulto. Às vezes você vai ver um coleguinha, uma coleguinha sobre o seu filho, ou o seu filho sobre o coleguinha, com gestos e movimentos de uma relação sexual. Isso normalmente é a mídia que alimenta. Ele vê, não entende, não sabe a proporção e vai imitar, ele está brincando, certo? Não tem a conotação do adulto. Então, não deixem que aconteça ali punição, tá? De novo, distrai. Pode contextualizar. Olha, o beijo na boca, tirar a roupa um do outro, essas coisas, vocês vão fazer mais tarde, quando vocês tiverem seu namorado, sua namorada. Então, deixa isso para mais tarde, tá bom? Vamos brincar de outras coisas, distrai sem punição, sem nada, fique mais próximo das crianças, entra com uma bacia de pipoca, tal, mas vai contextualizando com calma, isso passa, certo? É uma brincadeira mesmo. Papel de gênero é aquela antiga história de separar meninos e meninas em grupos diferentes, né, no que se refere à sexualidade. Não tem que negar o direito ao prazer do menino e da menina. Menino pode, menina não. Essas coisas não existem, certo? É uma exploração natural própria do desenvolvimento, é tudo certo. O que não pode é a gente incentivar a experiência de papéis trocados, certo? Sem necessidade nenhuma. Por exemplo, existe um caso de pais querendo estimular que a criança não tenha essa divisão de papéis e estimula o menino, por exemplo, a ir num banheiro de uma menina, certo? Das meninas, porque não tem diferença. Nós temos que entender que essa criança vai ser punida socialmente. As meninas que estiverem no banheiro vendo o menino entrar vão achá-lo bobo, errado, certo? E não tem problema, mas existe na nossa sociedade os banheiros masculinos e os banheiros femininos, até na forma dos vasos sanitários. Então, é importante a criança entender que não tem problema um menino escolher namorar outro menino no futuro, mas existem respeitos que precisam ser mantidos, certo? Linhas de diferenciação, e não é correto invasão no mundo do outro. Então, se essa criança está tendo liberdade de entender esses papéis, outras não estão. Então, no mínimo, seu filho vai ser questionado e também estará invadindo a forma de educação do outro. Nosso limite para onde o limite do outro começa. Então, tomam bastante cuidado com isso. Outra coisa que acontece muito nessa questão do papel de gênero é tentar erotizar a criança, estimular que a criança veja filmes, fotos, revistas, onde o erotismo está muito presente, muito aguçado. Tem que tomar cuidado com isso. Brincar com a criança de 2 aninhos, 3 aninhos, de que está namorando o coleguinha. Você está estimulando seu filho num setor que ele ainda não compreende. E depois vai apresentar comportamentos fora do teu controle, fora da tua compreensão, exatamente por isso. Um exemplo que pode esclarecer. É muito fofo ver uma criança de 2 aninhos, uma menininha de 2 aninhos, com um biquíni super cavadinho, de fio dental e todo colorido, cobrindo só o essencial.
Quando sua filha tiver 13, 14, 15, 16, ela vai querer usar o fio dental. E às vezes em situações que não são coerentes. Por exemplo, na piscina da casa de amigos idosos. Então, cuidado. Tudo que você estimula antes da hora, você terá consequências de uma forma ou de outra, tá? E nem coloque-o em condição de pressão de escolha sexual. Meu filho namorando amiguinha de 3 aninhos, porque tem que namorar menina. Depois a gente vai entender isso no desenvolvimento da criança. A opção sexual, ela é genética, foge do nosso controle. Esse é o tema que vem em seguida. A homossexualidade é uma questão muito mais de construção genética. O ambiente pode estimular, sim, mas ele não vai conter. E a frustração ou o prazer vai depender muito do contexto ambiental, mas geneticamente está definido. Então, deixa a natureza tomar conta um pouco, ponha limites dentro de uma situação que você sinta que a criança esteja confortável, alegre e feliz e respeitando as escolhas do outro. E o palavrão, né? Que é um tema que normalmente incomoda também. Os palavrões nas crianças de entre 4 e 5 anos são muito comuns, mas são usados como expressão completamente fora do contexto às vezes. Não sabe o que estão falando. Ouviram e falam. Você deve contextualizar, explicar o que significa e aí dar o limite da colocação. Certo? E assim, isso muda de família para família, mas o conceito de respeito, gente, tem que ser aprendido muito petitinho, porque é tal história. Se a família tem um padrão de soltura total na questão de palavrões, se você vai numa festa socialmente mais limitada, onde os requisitos sociais de ética, de etiqueta são diferentes, seu filho tem que saber o limite disso, porque ele não pode a cada 5 palavras usar 3 palavrões. Tem pessoas que falam o tempo todo com expressões com palavrão junto, expressões pesadas. Às vezes, dentro de uma empresa, numa reunião de líderes, a gente escuta coisas que arrepiam nesse sentido. Como que coloca uma palavra dessa no meio de uma expressão técnica, no ambiente de liderança, e às vezes até com estrangeiros juntos que não vão nem entender bem o que está sendo dito? O respeito, o limite vai bem em todo lugar, tá? É importante olhar isso com clareza. Bom, tentei responder esses temas difíceis, mas questões irão aparecer. Então, coloquem seus comentários ou no YouTube, ou na nossa homepage, ou no Instagram. Me busquem, terei prazer de responder a todas elas dentro das minhas possibilidades. O que eu não souber, a gente procura, tá bom? Vamos em frente. Vamos então deixar muito claro que é importante a gente evitar superexposição inadequada da criança de 0 a 6 anos, por exemplo, em filmes de baixa qualidade, certo? Extremamente eróticos ou pornográficos, música do mesmo estilo, do mesmo quilate. Cuidado com essas músicas, tá, gente? É bonitinho, né? Ver uma criança de 2 anos dançar a dança da garrafinha. Muito bonitinho. Ela saberá que isso não pode ser feito em qualquer lugar? Cuidado. Superexposição só nos trará dificuldades na educação, tá? O mais importante é que os pais tenham claro o tipo de orientação que querem dar. Qual é a educação que você quer passar para o seu filho? Você recebeu uma educação cheia de tabu? Vai transferir esses tabus para seus filhos? É uma escolha? Faça. Faça. A sua segurança é importante. Mas se você sabe que são tabus, reveja. Porque nossa sociedade hoje em dia, graças a Deus,
está quebrando não só os tabus, como os preconceitos. Talento, não é verdade muitas vezes que o preconceito sumiu, sabemos disso. Mas não é a educação que nossos pais tiveram. Então nós temos que saber exatamente o que nós desejamos para os nossos filhos. E aí oferecer para eles opções de entretenimento saudável, onde o prazer seja feito de forma consciente e não muito corporal, só no resgate de uma coisa prazerosa externa. Tem que ter alegria. O prazer tem que ter alegria, porque daí vem junto com o amor. Busquem programas interessantes, de acordo com a faixa etária da criança. Usem músicas infantis de qualidade, tá? Roupas que estejam de acordo com a idade. Tudo isso ajuda a formar uma educação sexual adequada, garantindo maior proteção, esclarecimento sobre as coisas. Tudo vai fluir muito melhor. Não queime em etapas. Deixe as coisas acontecerem no sentido do amadurecimento natural. Não estimulem o amadurecimento precoce, porque a situação vai complicar depois. Em todos os aspectos sexuais, quanto mais você estiver seguro e tranquilo, mais serenidade você passa. E aí o sexo vem junto com amor, afeto, respeito. E a alegria na vida sexual vem de dentro para fora. Com autorrespeito e autorresponsabilidade, nós desenvolvemos uma vida sexual serena, gostosa. E os pais estarão cada vez mais seguros para educar seus filhos sexualmente falando. Espero ter atendido as dúvidas de vocês, espero ter sido clara e desejo que a educação sexual de seus filhos caminhe sempre na direção do amor. Sejam felizes.